Eu quero que você abra a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 18, que é o texto para a nossa meditação nesta noite. E antes de lermos todo o texto, eu quero rapidamente orar com as crianças e deixar aí uma mensagem especial para as nossas crianças. Apocalipse capítulo de número 18, e especialmente a vocês, crianças, deixa o pastor dizer algo muito importante para vocês. Neste capítulo nós vamos ver que aquela terrível cidade que eu citei para vocês na semana passada, a cidade dos homens, que faz oposição, que luta contra a cidade de Deus, que nada mais é do que o povo de Deus e o reino do nosso Deus, que será implantado no fim de todas as coisas neste mundo. E nós que somos da Igreja de Cristo, agência, portas abertas do reino de Deus, muitas vezes somos atacados pelo reino dos homens. E esse reino dos homens, terrível, maldoso, o grande vilão da história, está por todos os lugares. Está nas cidades grandes, está nas cidades pequenas, está na cultura das pessoas, está na maneira de pensar, na maneira de falar, está nos jogos. E vocês vão saber perfeitamente o que eu estou dizendo com este exemplo, nos jogos. Por que os jogos precisam de juízes? Precisam de juízes porque tem pessoas que não querem jogar do jeito certo, não querem jogar corretamente. É assim na cidade dos homens. Todo mundo desconfia de todo mundo, porque todo mundo pratica maldades. Esta cidade dos homens é um mal terrível diante de Deus. E nessa noite eu vou estudar com os pais de vocês, mas quero já adiantar para vocês, vou dar aqui um spoiler para vocês, porque vocês precisam de receber essa notícia importante, primeiro que todo mundo. E a notícia importante é que esta cidade dos homens, como diz o texto de João, ela cairá. João vai falar, caiu a cidade dos homens, a grande e terrível Babilônia. E nós sabemos que João está falando de um tempo futuro. Então o que João está nos ensinando é que essa cidade, ela cairá, ela será destruída. E o versículo 21 do texto que nós vamos ler hoje, ele diz assim: então um anjo forte levantou uma pedra, como uma grande pedra de moinho, e arrojou-a dentro do mar, dizendo: assim com ímpeto será arrojada a Babilônia, a cidade dos homens, a grande cidade, e nunca jamais se achará. Vocês já devem ter jogado uma pedrinha no lago, ou uma pedrinha no mar, ou num rio. Vocês já fizeram isso, eu tenho certeza. Quem não fez, ainda fará, mas já assistiu a cena de alguém fazendo. Muito bem, mas uma coisa é uma pedrinha na água, que faz alguns pingos d'água explodirem ao seu entorno. Outra coisa é jogar uma pedra gigantesca sobre a água. Ela vai jogar água para muitos lugares e vai ser um grande impacto. A imagem, o impacto visual é muito grande. Vocês talvez já viram alguma coisa assim em filmes ou desenhos, quando uma grande pedra é jogada na água e depois de todo aquele alvoroço na água, a pedra afunda e ninguém mais enxerga esta grande pedra. É assim que Deus mostra para João que ele vai acabar com a cidade dos homens. E antes que vocês saiam aí contando para os amiguinhos de vocês que a cidade de Assis vai ser como uma grande pedra jogada dentro do lago, não é esse o sentido do que João está dizendo. Mas o que João está dizendo é que toda essa maneira de se comportar, essa forma de viver, onde existe muita maldade, onde existe muita violência, onde existe muita crueldade, onde nós precisamos de juízes o tempo inteiro para dizer o que é certo, o que é errado, todo esse sistema, todo esse jeito de viver vai ser lançado de tal maneira, como essa imagem, dentro do mar, e ele jamais será lembrado, e nunca mais essa cidade voltará a causar mal para os seus moradores. Deus vai, num momento muito especial da história, mesmo quando pareça que a cidade dos homens, esse jeito mal de viver, tiver prevalecido,
Deus vai intervir de tal maneira que nunca mais a maldade voltará. E eu quero perguntar para vocês: quantos de vocês querem viver num mundo onde não haja mais maldade, mentira, desobediência, pessoas fazendo coisas ruins, doenças, tristezas e morte? Eu acredito que todos vocês, eu também, e os adultos também querem isso. Nós todos aguardamos por isso. Sabe quem é o único que pode nos dar esperança a respeito de um mundo novo, de um mundo assim? É Jesus. Ele é quem vence e destrói a cidade dos homens. Portanto, confiem nele de todo o coração. E não, de jeito nenhum, não se comportem como os moradores da cidade dos homens, mas se comportem já, aqui e agora, como moradores do céu. Então, antes de você fazer qualquer coisa, pense: como que o morador do céu, da nova terra, como que ele se comporta? Como que alguém que é da cidade de Deus anda, fala, pensa, canta, convive com os amigos, com os pais, com os professores? Como que alguém da cidade de Deus se comporta diante de tudo? Porque é assim que nós temos que ser. Nós temos que viver, porque é esta cidade que existirá eternamente. A cidade dos homens, ela cairá, certamente cairá. E como eu sei que vocês amam a Cristo e que vocês pertencem à cidade de Deus, eu quero orar com vocês nesse momento, para que Deus nos ajude a nos comportarmos como verdadeiros e autênticos cidadãos da cidade dele. Vamos orar. Ó Deus bendito, abençoe cada criança, ó Deus, que está conectada e assistindo este momento de culto. Que o Senhor, ó Deus, as ajude, para que elas possam se comportar como verdadeiros cidadãos do reino de Deus, da cidade do Senhor. Que elas andem, que elas falem, que elas se comportem, que elas pensem como moradores dessa cidade santa, dessa cidade justa, dessa cidade boa, dessa cidade onde reina a verdade. Que assim, ó Deus, o Senhor ajude cada um de nós, para que não nos esqueçamos jamais de qual é a nossa cidade, de onde somos nativos. Nós somos nativos da cidade do Senhor. Portanto, ajuda-nos a viver como moradores dessa cidade. E quando as notícias ruins, falando da cidade dos homens, se espalharem, que o Senhor nos faça lembrar que essa cidade, ela vai cair, e como uma pedra no fundo do mar, ela será esquecida. Ajuda-nos nisso, ajude cada criança a pensar nisso, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, agora vamos ao texto. É um texto longo, embora tenha uma mensagem objetiva, e nós vamos passar rapidamente por ela, mas o texto precisa ser lido e precisa ser percebido, compreendido nas suas nuances. Vamos lá? Apocalipse capítulo 18. Depois dessas coisas, as coisas do capítulo 17, onde as duas cidades são visualizadas por João, e ele as descreveu para nós na semana passada. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, um daqueles 7 que nós temos visto e ouvido e lido sobre eles desde o começo. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram às custas da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados, e para não participardes dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até o céu. E Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Dai-lhe em retribuição, como também ela retribuiu.
pagai-lhe em dobro segundo as suas obras, e no cálice em que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela. O quanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria, dai-lhe em igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesma: estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Por isso, em um só dia sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Ora, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, quando virem a fumaceira do seu incêndio, e conservando-se de longe, pelo medo do seu tormento, dizem: ai, ai, tu grande cidade, Babilônia, tu poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo. E sobre ela choram e pranteiam os mercadores da terra, porque já ninguém compra a sua mercadoria, mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho finíssimo, de púrpura, de seda, de escarlata, e toda espécie de madeira odorífera, todo gênero de objeto de marfim, toda qualidade de móvel, de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro e de mármore, e canela de cheiro, especiarias, incenso, unguento, bálsamo, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado e ovelhas, e de cavalos, de carros, de escravos e até almas humanas. O fruto sazonado que a tua alma tanto apeteceu se apartou de ti, e para ti se extinguiu tudo o que é delicado e esplêndido, e nunca jamais serão achados. Os mercadores destas coisas, que por meio dela se enriqueceram, conservaram-se de longe, pelo medo do seu tormento, chorando e pranteando, e dizendo: ai, ai da grande cidade que estava vestida de linho finíssimo, de púrpura e de escarlata, adornada de ouro e de pedras preciosas e de pérolas, porque em uma só hora ficou devastada tamanha riqueza. E todo o piloto e todo aquele que navega livremente, e marinheiros, e quantos labutam no mar, conservaram-se de longe. Então, vendo a fumaceira do seu incêndio, gritavam: que cidade se comparará à grande cidade? Que cidade se compara à grande cidade? Lançaram pó sobre a cabeça, e chorando e pranteando, gritavam: ai, ai da grande cidade, na qual se enriqueceram todos os que possuíam navios no mar, às custas da sua opulência, porque em uma só hora foi devastada. Exultai sobre ela, ó céus, e vós santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Então um anjo forte levantou uma pedra como grande pedra de moinho e arrojou-a para dentro do mar, dizendo: assim como um ímpeto será arrojada a Babilônia, a grande cidade, e nunca jamais será achada. E voz de arpistas, de músicos, de tocadores de flautas e de clarins, jamais em ti se ouvirá, nem artífice algum de qualquer arte jamais em ti se achará. E nunca jamais em ti se ouvirá o ruído de pedra de moinho. Também jamais em ti brilhará luz de candeia, nem voz de noivo ou de noiva jamais em ti se ouvirá, pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria, e nela se achou sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Muito bem, é um texto longo e um texto composto de 8 canções de lamento. Esse é a estrutura do texto que nós lemos, e vocês devem ter percebido várias repetições nesse texto. Essas repetições acontecem porque, assim como nós cantamos uma música, e na música tem um refrão, nessa
música do capítulo 18 de João, nós percebemos esse refrão se repetindo várias vezes. João está contando para nós a sexta cena do livro de Apocalipse. Estas cenas, simultaneamente, elas mostram a nossa história sobre ângulos diferentes. E especialmente essa cena que está descrita do capítulo 17 até o capítulo 19, é a cena da vitória de Cristo Jesus, a vitória final do Senhor sobre a cidade dos homens. E nós emprestamos lá de Agostinho, que escreveu uma grande obra chamada A Cidade de Deus. E esta obra é composta de 22 volumes, onde Agostinho mostra esse grande conflito que existe entre a cidade dos homens, aqui no livro de Apocalipse, nomeada como a Grande Babilônia, a meretriz e a prostituta Babilônia. Esta cidade faz guerra, faz oposição a Deus e faz oposição àqueles que são cidadãos do reino de Deus, portanto, a cidade de Deus. Por isso, quando Agostinho escreve, ele mostra essa grande luta e essa grande angústia que aqueles que são da cidade de Deus passam nesse mundo, por ser esse mundo a configuração da cidade dos homens, a grande Babilônia, a capital do mundo, o centro do reino das trevas. Quando nós olhamos para esse texto, o que nós encontramos aqui é a profecia a respeito da destruição, da queda desta cidade terrível e da vitória de Cristo sobre ela, a vitória do Senhor sobre essa cidade. O que isso tudo tem a ver conosco e com o que nós estamos vivenciando nos nossos dias? Bom, primeiramente tem a ver pelo fato que João escreveu este livro e, inspirado por Cristo Jesus, que escreve à igreja, pelo Espírito Santo de Deus que o levou a escrever estas coisas, João diz que são bem-aventurados aqueles que leem as profecias desse livro. O ponto aqui não é começar a anunciar por aí, como muitos pregadores fazem, que nós estamos chegando. Esses eventos dos nossos dias significam que nós estamos prestes a passar por isso. Bom, de forma geral, tudo que está profetizado no Novo Testamento a respeito do fim, é óbvio que nós estamos prestes a passar por isso, muito mais do que aqueles que receberam isso, porque eles estavam lá há 1900, 2000 anos antes de nós. Nós estamos muito mais próximos desses eventos do que eles. Mas ler e estudar Apocalipse não significa que nós estamos anunciando que daqui uma semana, daqui um mês ou daqui um ano, essas coisas acontecerão. Porque o próprio Senhor Jesus diz que nem Ele sabia o dia e a hora, pois esta informação pertence exclusivamente ao Pai. Mas o ponto importante é que elas acontecerão. Nós não sabemos se na nossa geração, ou numa outra geração próxima à nossa, ou numa geração distante à nossa, mas o que nós sabemos é que elas acontecerão. E saber a respeito de como Deus vai dar o desfecho para essa história, é extremamente encorajador para nós, com as nossas lutas de hoje, com os problemas que enfrentamos na sociedade hoje. Porque hoje, nos nossos dias, nós lidamos com este conflito entre a cidade dos homens e a cidade de Deus, entre o reino das trevas e o reino dos céus. Nós estamos nesse momento. Por quê? Porque teologicamente o Novo Testamento ele nos dá garantias a respeito da nossa vida, sobre a nossa salvação por meio de Cristo Jesus e sobre o futuro glorioso que nos está preparado. Mas existe no Novo Testamento, e a gente precisa sempre lembrar disso, existe um ponto da teologia em que nós temos que considerar uma grande tensão que todos nós vamos vivenciar nesta vida, que é a tensão entre o já e o ainda não. Já fomos salvos por Cristo Jesus, na morte dele lá na cruz, todos nós fomos salvos definitivamente e santificados objetivamente diante de Deus, mas na história ainda não. Na história, nós lidamos ainda com pecados que precisam ser vencidos. Na história, Deus ainda está nos purificando. Dentro da história, Deus está trabalhando na vida de cada um de nós. Nós temos promessas gloriosas que nós temos absoluta certeza que elas se cumprirão, porque elas foram dadas por Deus e a palavra do Senhor não volta atrás. Nós já temos as promessas, mas elas ainda não se cumpriram completamente. Então nós estamos sempre nessa tensão. Ler e estudar Apocalipse e essas profecias nos ajuda a vivenciar, a aguardar e ter paciência quanto ao ainda não, aquilo que ainda não se cumpriu, e nos prepara para este momento.
Especialmente o capítulo 17, 18 e 19, nos dão uma grande injeção de ânimo, porque nos lembra que apesar do modo de vida, da cultura, da cidade dos homens, da grande e terrível Babilônia, se instaurar, parece que de forma avassaladora, de forma completa, intensa, nas nossas cidades, no nosso mundo, no nosso país, apesar de tudo isso, o livro de Apocalipse nos confirma qual será o fim de tudo isso. Qual será o resultado de toda essa opulência? Qual será o resultado de toda essa influência, de todo esse poder, de toda essa conjuntura que nós estamos vendo? Como que isso vai acabar? Pastor, é impossível, de forma global, algumas ideias se estabeleceram e se impregnaram de tal forma na sociedade que é impossível para nós cristãos vencermos isso. Para nós é impossível, mas para o Senhor não é, porque a cidade dos homens, ela cairá. No tempo certo em que Deus determinou, esta cidade e o seu modo de viver e o seu modo de pensar cairá. É isso que precisamente esses 3 capítulos nos mostram: a vitória de Cristo, a vitória da cidade de Deus sobre a cidade dos homens. O capítulo 18, portanto, trata-se de 8 canções que trazem 4 proclamações solenes para nós, e eu quero passá-las com vocês. Primeiramente, do versículo 1 até o versículo 3, nós encontramos aí essa declaração solene da queda da grande e terrível Babilônia. Lembrando, como nós citamos na semana passada, está aí bem fresquinho na mente de vocês, eu quero apenas recapitular isso. Ao longo da história, muitas interpretações foram dadas para o que significa essa Babilônia. Nós sabemos, e Agostinho nos ajuda nisso, que é uma referência ao pensamento mundano, ao jeito dos homens sem Deus estabelecerem sua vida. Mas ao longo da história, especialmente durante o período da escrição do Novo Testamento, algumas interpretações foram dadas para esta grande Babilônia descrita aqui por João. Ela foi, em algum momento da história, especialmente lá próximo do 1º século, ela foi interpretada como o próprio Império Romano. Então, para muitos, especialmente aqueles que viveram depois de João, que leram essa profecia, eles faziam uma ligação imediata, que a grande Babilônia era o próprio Império Romano. Então, João estaria falando daquele império terrível que estava sobre eles, e João estava contemplando a queda daquele império. Para alguns era isso. Depois, ao longo da história, especialmente os pais da igreja, eles entenderam que a grande Babilônia é todo esse sistema mau, econômico, religioso e cultural, que opera no mundo, não em nome de Cristo e não aproximando as pessoas de Cristo, mas fazendo o contrário, opera de forma anticristã no mundo. Ou seja, então ele está falando não apenas de um local, nem de um governo, nem de um império, mas ele está falando de todo um sistema que envolve cultura, economia e religião anticristã, que está impregnado em toda a sociedade. Babilônia, nesse caso, seria então toda a capital do mundo, todo o centro do reino das trevas, que está constituído, que está impregnado dentro de cada uma das cidades, sejam grandes ou pequenas no mundo. A Babilônia é o lugar dos prazeres, é o lugar da luxúria louca, é o lugar da arrogância e da prepotência, é o lugar dos sedutores prazeres. A Babilônia, portanto, ela representa o mundo. Em um outro momento, especialmente no tempo dos reformadores, a Babilônia ela foi interpretada como sendo não apenas o sistema do mundo, econômico, cultural e religioso, mas ela foi descrita, especialmente por causa dos termos aqui, meretriz ou prostituição, ela foi relacionada diretamente com uma religião, com uma igreja apóstata, uma igreja que fala de Deus, mas não quer Cristo, uma igreja que anuncia e cultua santos, ídolos, mas não tem adoração e nem culto, e muito menos respeito pela pessoa do Senhor Jesus. E não poucas vezes na história, muitas igrejas foram relacionadas, assim como muitos governos políticos, como o governo de Hitler, como o governo de Mussolini, esses governos despóticos, muitas vezes eles foram relacionados com essa Babilônia aqui de capítulo 17, 18 e 19 de Apocalipse. O fato para nós importante, o que a gente precisa ter em mente é que muitos atores ao longo da história e muitos grandes representantes dessa cidade dos homens, dessa Babilônia,
estiveram no centro das atenções. Em algum momento foi um império, como o Império Romano. Num outro momento foi uma igreja que imperialmente governou o mundo durante alguns séculos. Em outro momento são monopólios políticos, são monopólios econômicos. Em outros momentos são monopólios culturais ou monopólios acadêmicos. Seja como for, no nosso tempo, nós sempre temos que lembrar: todo sistema, seja político, seja religioso, seja econômico, que não promove os princípios, os valores e a ética do reino de Deus, é precisamente no nosso tempo essa grande e terrível Babilônia, descrita aqui por João, que vai ter muitas faces ao longo da história. No capítulo 17, nós vimos que ela está montada, ela como que cavalga sobre a besta que tem 7 cabeças, que tem 10 chifres, e nós também já lidamos com esta imagem, e sabemos que isso está falando a respeito de uma oposição sistemática ao cristianismo, chamada por João desde o princípio de anticristianismo, representado num tempo específico da história, lá no fim, por um indivíduo, por uma entidade apóstata que abandona a fé em Cristo Jesus e se volta completamente contra tudo que se chama de Cristo, tudo que se chama de Deus, tudo que é propriedade do Senhor, tudo aquilo que anuncia o reino de Deus. Então a ideia aqui é que esta cidade dos homens, ela é apoiada e sustentada por reis, por governos, por sistemas e por figuras, inclusive figuras apocalípticas, como essa que é descrita aqui, da besta, o falso profeta, que em um determinado momento específico, lá próximo do fim, ela vai ganhar a atenção dos homens e vai convencê-los a adorá-la e adorar o homem da iniquidade, porque conforme Paulo fala lá em Tessalonicenses, ela vai operar com toda a eficácia e poder de Satanás e vai enganar as nações. Só não vai enganar os eleitos porque Deus não permitirá, porque a Bíblia diz que ela será tão sedutora, e ela enganará de tal maneira que até os eleitos poderiam ser enganados, não fosse serem selados e guardados por Deus. Tamanha a eficácia do seu poder. Muito bem, olhando para essa cena toda, o que vem à nossa mente é o seguinte: quem pode vencer isso? Como nós resistiremos a tudo isso? Bom, a resposta é bem objetiva: como nós já temos resistido até aqui, na força do Senhor. Mas o texto então, para nós, ele faz 4 proclamações solenes a respeito dessa cidade, que eu acabei de lembrar vocês aqui o que ela significa. A primeira declaração solene que é feita sobre ela está aí entre os versos 1 e 3, e a declaração qual é? A declaração é: caiu a grande Babilônia. Está aí na primeira parte do verso 2. Esses 3 primeiros versículos, eles anunciam solenemente a queda dessa cidade. O que isso tem a ver conosco? Bom, primeiro, isso daqui cumpre profecias que foram dadas por Deus lá no Antigo Testamento. Profecias que você vai encontrar, por exemplo, no livro de Jeremias, no capítulo 25, quando Deus disciplina o povo de Israel, anuncia juízo sobre o povo de Israel, exatamente porque o centro do culto a Deus, que eram os sacerdotes, que eram aqueles que cuidavam da fé do povo, eles tinham se desvirtuado, e eles passaram a ser representantes da cidade dos homens. O que Deus, através do profeta Jeremias, disse? Eu vou fazer cessar o culto, eu vou fazer cessar os cânticos, eu vou fazer cessar as orações, eu vou tirá-los daqui por 70 anos, e vou disciplinar essa geração que se perverteu, que saiu da cidade de Deus e passou a adorar e a cultuar na cidade dos homens, sem deixar o templo, sem deixar o lugar da adoração, ou seja, corrompeu um culto. Nos dias de Jeremias, quem era a Babilônia? A Babilônia não era meramente a Assíria, ou a própria Babilônia mesmo, e a cidade de Nínive. A Babilônia tinha se tornado aquele culto, que era um culto anticristão, dentro do próprio culto estabelecido por Deus, por aqueles que não obedeciam a Deus, mas serviam a Satanás, dentro do culto do Senhor. Lá no livro de Ezequiel, nós vamos encontrar também profecias que se cumprem aqui, neste capítulo 18 de Apocalipse, como por exemplo lá em Ezequiel, capítulo 43, onde fala a respeito da purificação que Deus faz no meio do seu povo, começando pelo templo,
onde muitos anticristãos estavam ali servindo como representantes de Deus. Mas não apenas estas profecias, mas profecias que estão presentes, como por exemplo lá no capítulo 27 também do profeta Ezequiel, profecias que falam a respeito da queda de imperadores maus, como os imperadores da Babilônia, os imperadores da Síria, esses imperadores que fizeram terríveis coisas entre o povo de Deus, na cidade de Deus. Esses imperadores também têm profecias a respeito da destruição deles, e eles de fato foram destruídos. O ponto para nós é que o capítulo 18, ele é uma representação que João faz, usando figuras do Antigo Testamento, para mostrar que assim como Deus, lá no povo de Israel e entre o povo de Judá, anunciou a disciplina dele contra a cidade dos homens, contra a Babilônia, aqui no capítulo 18, João está dizendo, e lá no fim será da mesma forma. Deus já destruiu, Deus já esmiuçou tronos déspotas, tronos anticristãos, tronos que faziam oposição a Deus. Deus já os esmiuçou no passado e Deus os esmiuçará no futuro. Deus os destruirá. E o povo de Deus precisa ter essa consciência, lembrando do já e o ainda não. Nós já temos a promessa, nós já temos a profecia, ela ainda não se cumpriu, mas é apenas uma questão de tempo. Babilônia cairá. E é isso que João diz, e é assim que Deus anima a igreja no primeiro século. Se você lembrar da igreja do primeiro século, eles estavam sendo perseguidos, eles tinham as suas casas, eles eram desapossados de suas casas, eles eram torturados dentro das arenas, eles eram mortos, os familiares eram mortos, eles eram perseguidos por sua fé, e João diz para eles, essa cidade que persegue vocês, essa cidade vai cair, porque eu vi o anjo do Senhor dizendo, caiu. Ou seja, esses primeiros 3 versículos trazem uma proclamação da queda da cidade dos homens, e isso traz esperança, isso traz ânimo, isso traz encorajamento para o povo de Deus, que hoje está angustiado e oprimido pela cidade dos homens, e essa cidade cairá. Esta é a primeira mensagem desse texto para nós. A Babilônia, a cidade dos homens cairá. Mas há uma segunda mensagem importante para nós nesse texto, uma segunda proclamação solene, e eu quero convidar você a lê-la. Está aí no verso 4, onde João diz, ouvi outra voz do céu dizendo, retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e não participardes dos seus flagelos. A proclamação solene que Deus faz através de um anjo, e João registra para nós agora, é uma proclamação voltada para nós, cidade de Deus, para você que é crente, para você que teme e você que espera em Cristo Jesus. Qual é a mensagem? A mensagem é, se você sabe que Babilônia cairá, se você sabe que essa cidade é a cidade dos homens, opositora a Deus, retire-te dela. E aí, novamente, nós precisamos entender o que é esta Babilônia, essa cidade dos homens. Porque senão nós vamos todos fazer a mala hoje à noite e procurar uma terrinha lá no interior e vamos morar longe das cidades. O problema é que a gente vai se ajuntar, vai montar uma cidade e daí um pouquinho nós vamos começar a ver os traços da cidade dos homens lá também. Isso já foi tentado e não deu certo. A ideia aqui quando ele fala de se retirar da cidade dos homens, é a ideia de que, como um cidadão dos céus, como eu acabei de falar para as crianças, eu preciso não apenas me retirar dela, mas eu preciso compreender que isso é um pouquinho mais profundo, né? Existe uma frase interessante que diz assim, olha, a dificuldade não é tirar um barquinho do mar, a dificuldade é tirar o mar de dentro de um barquinho. E o problema da igreja não é ela estar no mundo, o problema é o mundo estar na igreja. E a ideia aqui, quando João recebe essa proclamação, essa palavra dizendo que nós devemos nos retirar da cidade dos homens, o que essa palavra está dizendo de forma bem literal para cada um de nós, é que nós precisamos tirar a cidade dos homens de dentro do nosso coração, que precisamos tirar a cidade dos homens de dentro da igreja, que precisamos tirar a cidade dos homens de dentro da nossa casa. Porque se Jesus quisesse nos tirar do mundo, você pode lembrar lá da oração do Evangelho de João, capítulo 17, oração sacerdotal, em que Jesus disse, Pai, eu não peço que os tire do mundo. E por que Jesus ora isso para Deus? Jesus não podia ter dito assim, Pai, tira meu povo desse mundo, leva tudo aqui, leva tudo embora, vamos todo mundo morar no céu e pronto. Mas foi essa a oração de Jesus? Não foi essa.
Se a oração de Jesus tivesse sido essa, nós todos estaríamos perdidos. Porque se o povo de Deus tivesse ido embora, quem nos proclamaria o Evangelho? A oração de Jesus foi: não os peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. E essa é a ideia é que saia não de dentro da cidade física, mas tire essa cidade de dentro da sua alma, de dentro do seu coração. A ideia é: se desapeguem do modo de vida da cidade dos homens, se desapeguem da cultura da cidade dos homens, se desapeguem desse modelo econômico, social, cultural da cidade dos homens. A gente precisa pensar e a gente precisa viver e sentir de um jeito diferente. Pastor, tem algum exemplo prático de como é não pensar e não viver de acordo com os princípios da cidade dos homens? Existem exemplos espalhados por toda a Bíblia. Existem exemplos que são até chocantes. Um deles é usado maldosamente nos nossos dias por quem quer ensinar uma coisa que a Bíblia não ensina. Mas é testificado a respeito do impacto do Evangelho no coração de pessoas, e do quanto o Evangelho tira o modelo do mundo de pensar, não apenas socialmente, culturalmente, mas até economicamente. É o exemplo que nós encontramos na igreja primitiva, logo no nascimento dessa igreja. Alguém já disse que a coisa mais difícil de ser convertido no coração do homem não é o coração, mas é o bolso. Eu acho que é um exagero, é claro. Mas o ponto é, lá naquela igreja, o que tinha acontecido? Pedro tinha pregado no dia de Pentecostes, e nesse dia, quando Pedro pregou, mais de 3.000 pessoas foram convertidas e foram batizadas em Jerusalém. O problema é que essas pessoas não eram moradoras de Jerusalém. Essas pessoas vieram de muitas outras cidades para participar desta festa lá em Jerusalém. Quando acontece essa pregação e essas pessoas são convertidas ao Evangelho, elas não querem ir embora, elas querem ficar em Jerusalém, mas elas não têm onde morar. Elas estão longe de seus trabalhos, de seus empregos, talvez de suas lavouras, de seus sítios. Elas estão longe de toda a base de sustentação da vida delas. E o que elas passam a fazer? Elas passam a ficar nas praças, nas ruas. E o que é a igreja? A igreja recém-convertida, transformada pela presença do Espírito Santo de Deus, recém-impactada pela pessoa de Cristo e o Evangelho, recém-impactada pelo Espírito Santo de Deus. O que a igreja faz? As pessoas começam a vender os seus bens e repartir tudo, e não eram elas que faziam essa repartição, elas pegavam, vendiam, traziam para os apóstolos, falavam assim: olha, veja aí quem precisa mais, aonde está precisando, e nós vamos ver. O que não dá é para ver gente passando necessidade, o que não dá é para ver gente dormindo na rua, o que não dá é para a igreja não ser diferente. E o que nós encontramos no Novo Testamento é que o Evangelho quebrou as barreiras que eram próprias do mundo. Nós temos nas igrejas homens e mulheres sentados lado a lado, coisa que nem no judaísmo antigo tinha, porque no judaísmo tinha um átrio onde os homens podiam ir e uma parte onde as mulheres tinham que ficar mais para trás, porque elas não eram vistas e não eram incluídas no culto da mesma forma como no Evangelho elas são. Nós encontramos na epístola de Tiago tratando dos pobres e dos ricos e dizendo o seguinte: não faça acepção de pessoas. Nós encontramos Paulo tratando casos em que escravos estavam fugindo da casa do seu patrão, e Paulo diz: olha, você recebe ele aí de volta, que ele vai voltar, que eu convenci ele a voltar, só que você não vai receber ele como um escravo, você vai receber ele como se você estivesse recebendo a mim mesmo, ele está aí em meu nome. Ou seja, o Evangelho, o Novo Testamento é um tratado contra todas essas desigualdades. Por quê? Porque o Evangelho traz para nós a ética do reino de Deus, nos ensina, através do exemplo de Cristo, como que um cidadão do céu vive. E então o que nós encontramos é um modelo de vida, e para viver esse modelo, nós precisamos nos esvaziar da cidade dos homens. A cultura, o jeito de lidar com as finanças, o jeito de lidar com o nosso patrimônio, o jeito de lidar com a vida, o jeito de lidar com o trabalho, o jeito de lidar com o lazer, o jeito de lidar com as pessoas, tudo muda. E esta voz de proclamação está dizendo para a igreja, para o cidadão da cidade de Deus: saia da Babilônia, saia dessa cidade, você é da cidade de Deus, portanto se comporte de acordo com aqueles que são
da cidade de Deus. Esta é a segunda voz, esta é a segunda proclamação desse texto. E ele vai mais além, ele diz, olha, se vocês permanecerem, vocês se tornarão cúmplices das obras dela. E aí quando alguma coisa muito ruim acontece na cidade dos homens, a gente começa a reclamar, ô Senhor, nós somos filhos de Deus, o Senhor vai dar para a gente o mesmo que o Senhor está dando para eles? Tenta imaginar por quê. Porque nós somos cúmplices. Porque nós ajudamos a nutrir esse modo de vida incompatível com o Evangelho. Porque nós ajudamos a alimentar esse dragão. Porque nós ajudamos a fortalecer os seus princípios. E nós nos tornamos cúmplices. E muitas vezes, quando os flagelos vêm sobre esta cidade dos homens, muitos de nós cristãos, nós experimentamos amargamente esses flagelos, porque estamos tão dentro da cidade dos homens, que sofremos as consequências que eles sofrem. Porque os pecados da cidade dos homens se acumulam até o céu, enquanto os pecados daqueles que são da cidade de Deus já foram pagos por Cristo Jesus. E nós não podemos mais acumulá-los, como se vivêssemos ainda sem Cristo no mundo. Esta é a segunda voz, é o convite para que nós nos comportemos de acordo com aqueles que são filhos de Deus e que são habitantes da cidade de Deus e não da cidade dos homens. Saia da cidade dos homens. Se a cidade dos homens está dentro de você, ou está dentro da sua casa, então tire imediatamente, com o auxílio do Espírito Santo e da palavra de Deus, tire a cultura desse mundo de dentro da sua casa. Tire a cultura desse mundo de dentro da sua vida. Clame ao Senhor, olhe ao Senhor, peça ao Senhor. Por quê? Porque entre tantos motivos que já foram citados aqui, principalmente, você não é desse mundo. Nós somos peregrinos em terra estranha. Nós não somos daqui. Nós pertencemos a Cristo Jesus, fomos comprados com o sangue dele. Paulo diz lá na sua carta, em 1 Coríntios, no capítulo 3, depois no capítulo 6, nós não somos de nós mesmos. Não sabeis vós que vocês não são de vocês mesmos? Nós somos santuários de Deus, templo do Espírito Santo de Deus. Nós não nos pertencemos. Nós somos de Deus. Não faça com você o que Deus não faria. Não leve aquilo que é de Deus a um lugar onde Deus, o próprio Deus, não levaria. Não deixe que a cidade dos homens fique impregnada na sua mente, na sua alma e no seu coração. Diariamente, quando nós oramos, no nosso culto, na nossa devocional, tem uma oração que está sempre no meu coração. E eu estou sempre pedindo isso pelo meu filho, pelos adolescentes, pelos jovens da igreja, que eu peço, Senhor, guarda a mente e o coração. Não estou preocupado de guardar corpo físico, não. Embora como um pai a gente se preocupa com isso. Mas muito mais do que guardar a integridade física de um filho, de um adolescente, de um jovem, de uma criança, eu oro a Deus nesse mundo terrível, nessa terrível Babilônia, que Deus guarde a mente e o coração de vocês. Que Deus guarde a mente e o coração de vocês. Porque se a mente e o coração de vocês se encherem da Babilônia, então terrivelmente vocês enfrentarão os flagelos dessa cidade. E João está dizendo, essa cidade cairá. Bom, brincando aqui para deixar o clima um pouco menos tenso, quem aqui gosta de torcer para time que você já tem certeza que vai perder? Com exceção dos palmeirenses, é claro. Tinha que brincar. Vou receber um monte de mensagem por causa disso, mas eu tinha que brincar. Mas quem aqui gosta de torcer para time que vai perder? Eu sei que esse não é o argumento bíblico do texto, irmãos, por favor, não é esse o ponto. Mas ao mesmo tempo, João está dizendo o seguinte, olha, veja bem onde você está amarrando seu burrinho. Porque se você está lançando toda a sua esperança, se você está fundamentando toda a sua vida, se você está ancorando toda a sua esperança, todo o seu futuro, na cidade dos homens você está perdido, porque essa cidade cairá. Porque essa cidade será destruída. Esse sistema será destruído por Deus. Ele não sobreviverá. Então cuidado aonde é que você tem ancorado a sua esperança e lançado os seus projetos de vida, porque essa cidade ela vai cair, ela não resistirá. João exemplifica isso para nós
na terceira proclamação solene que é feita nesse texto. A primeira, Babilônia cairá. A segunda, saia, se você é da cidade de Deus, saia da Babilônia, saia da cidade dos homens. Terceira proclamação, é uma proclamação que conta-nos o lamento dos homens que sobreviveram às custas da Babilônia. É o lamento daqueles que vão falir por causa da Babilônia. É o lamento daqueles que vão perder tudo por causa da Babilônia. E aí ele começa, você veja, a partir do verso 9, ele começa a dizer, eles vão chorar. Quem vai chorar? Os reis da terra. Eles vão chorar e vão lamentar. Por quê? Porque eles se prostituíram com essa terrível cidade. E aí você vê que João não está falando de um império, nem de um reino, nem de uma cidade, mas ele está dizendo que essa cidade ela está impregnada em todos os cantos da terra, e chorarão todos os reis que se alinharam, que se uniram, que se prostituíram com essa grande cidade. É isso que ele está dizendo. Todos aqueles que se enriqueceram às custas da cultura econômica, da cultura social, da cultura da luxúria, de tudo que diz respeito a essa cidade sedutora e pecaminosa e podre, tudo que diz respeito a elas, com que os reis da terra se envolveram e se prostituíram, todos eles vão chorar. Eles vão chorar, porque quando ela cair, cai com ela todo o sistema. Todos os que sobrevivem dela vão chorar. E ele continua, no verso 10, ele diz, esses reis, eles mesmos vão se colocar de longe, porque eles vão ver o que vai acontecer com esse sistema, e eles tentarão ficar fora disso, porque tudo que parecia indestrutível será destruído, e vocês viram a repetição no texto, pelo menos 4 vezes, será destruído em 1 hora. Algo que levou milhares de anos para ser construído, Deus, dada a palavra de ordem, destruirá imediatamente, em 1 hora. A ideia de João, lembra sempre, João não está falando aqui obviamente de 60 minutos, mas João está falando que é um prazo muito curto, comparado ao tempo que o homem levou para construir tudo. Essa semana eu estava assistindo um vídeo falando sobre o desenvolvimento tecnológico dentro de um gráfico. Eu não sou muito bom em gráficos, mas eu compreendi perfeitamente o que estava sendo dito naquele vídeo, mostrando que alguns avanços tecnológicos da nossa sociedade, eles levaram milhares de anos para avançar e para melhorar, mas exponencialmente, à medida que nós partimos de um ponto dentro da curva já elevado, nós conseguimos produzir outros avanços de uma forma muito mais rápida. E aí esse gráfico estava mostrando que nos últimos 10 anos nós conseguimos evoluir aquilo que nós não fizemos em 1000, 2000 anos. E uma vez que essa evolução atingiu padrões tão elevados, de agora em diante, de um ano para outro, o homem será capaz de construir coisas que nós nunca fomos capazes de imaginar. E o lamento que está descrito aqui nesta proclamação, nessa terceira proclamação, é o lamento daqueles que estavam entusiasmados, que prosperavam, que ganhavam, que lucravam, que se enriqueciam com a cidade dos homens, quando essa cidade caiu. E aí no verso 12 ele diz, no verso 11 ele fala sobre o choro dos mercadores da terra. Vejam bem, o texto não é um tratado contra alguém que pratica o comércio, tá? Só para ficar claro, não é esse o ponto. Mas o ponto aqui é que a cidade dos homens, ela se vangloria da sua riqueza. Ela se vangloria do ouro, da prata e dos seus produtos. Se fosse nos nossos dias, ele estaria descrevendo aqui, não ouro, prata, pedras preciosas, tecidos, mas ele estaria descrevendo aqui a bolsa Dow Jones, ele estaria falando da bolsa chinesa, ele estaria falando do mercado, no mercado de patentes, do mercado agora fugiu todos os nomes da minha cabeça que eu queria citar aqui, mas ele está falando por exemplo, do e-commerce dos nossos dias, ele está falando lá do Vale do Silício, tudo que é feito lá, ele está falando de grandes empresas, de grandes marcas, que são marcas que representam opulência, luxo e riqueza. Ele está citando isso, né?
Naquela época era trigo, era farinha, era tecido, era roupa. Hoje ele citaria marcas como Apple, como Mercedes, como Audi. Ele citaria grandes marcas, ele citaria Google, ele citaria o Mark Zuckerberg. Ele citaria isso, ele estaria citando o seguinte: olha, quanta gente enriqueceu da luxúria desse mundo. Quanta gente está enriquecendo da necessidade das pessoas de se conectarem, de ganharem likes. Quanta gente enriquece com fake news, quanta gente enriquece com as coisas que são próprias da Babilônia, quanta gente se enriquece com pornografia, quanta gente se enriquece com esse mercado do pop lixo que nós temos hoje em todos os países. Quanta gente se enriquece com isso. E João está dizendo: eles vão chorar. Eles todos que ganharam dinheiro, que se enriqueceram de forma inclusive corrupta com a Babilônia, eles vão chorar, eles lamentarão. Ele está dizendo: não há uma única riqueza, seja cultural, seja econômica, ou seja religiosa, a opulência também das religiões, seja qual for o meio, o meandro que ficou famoso, que enriqueceu e que alcançou glória através da terrível Babilônia, da cidade dos homens, todos eles prantearão. Ele vai citar aí no meio também os pilotos, os navegadores. Ele está sempre, isso faz sempre referência àqueles que comercializam, àqueles que ganham a vida através da luxúria da Babilônia. Todos eles chorarão. Ou seja, em outras palavras, João está dizendo: você que ainda está na cidade dos homens e se vangloria da segurança que você tem, da riqueza que você tem, do comércio que você tem, de como você conseguiu estruturar a sua vida, ganhando com o modo de vida do cidadão do século 21, cuidado, porque Deus numa hora destruirá tudo isso daí. Toda a sua fonte de lucro ruirá, porque a cidade dos homens será destruída. E por fim, a quarta proclamação que aparece nesse texto para nós, aparece aí no verso 20, é a proclamação, é a ordem de exultação da cidade de Deus, de regozijo da cidade de Deus, frente à destruição final da cidade dos homens. A ordem, a palavra proclamada aqui, diz assim: exultai sobre ela quem? Sobre a cidade dos homens, a Babilônia. Exultai sobre elas, ó céus, e vós, santos, apóstolos, profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Lembra que essa cidade, no último texto, no último versículo, versículo de número 24, diz que essa cidade, a grande Babilônia, a cidade dos homens, sempre esteve inflamada com o sangue dos santos, porque essa cidade sempre matou e calou a boca de quem disse a verdade. Essa cidade fez isso com os profetas no passado, essa cidade fez isso com o próprio Senhor Jesus, essa cidade fez isso com os apóstolos, essa cidade fez isso no primeiro século com os cristãos, e essa cidade dos homens tem feito até hoje mártires por causa da verdade, por causa do nome de Cristo. Até hoje ela tem feito isso. E aqui nesse texto, quando esta voz de proclamação, de regozijo, ela é proclamada, ela está dizendo: todos vocês que foram vítimas dessa terrível cidade, todos que estão no céu, que fazem parte da cidade de Deus, exultai, porque Deus julgou a causa de vocês. A cidade dos homens caiu. Não foi a justiça dos homens que fez a justiça, porque a justiça dos homens não produz a justiça de Deus, mas Deus, que é o justo juiz, no momento apropriado, Ele julga a causa da cidade dEle, do seu povo. E o sangue dos crentes, o sangue dos santos, o sangue dos profetas, o sangue dos apóstolos, o sangue de todo o povo de Deus que foi derramado por essa cidade terrível e maldita, esse sangue será julgado. E eles pagarão por causa do sangue que eles derramaram. O que significa isso? Regozijai-vos. Significa que nós, como povo de Deus, devemos cantar hoje. Cantar, mesmo que com lágrimas nos olhos, nós devemos cantar hoje, por causa da certeza que nós temos, que a palavra de Deus não falhará, e a vitória de Cristo, ela é absolutamente certa. A vitória da cidade de Deus é absolutamente certa.
então significa que se você está em Cristo, se você foi comprado e redimido pelo sangue de Jesus, sua vida está absolutamente nos braços de Deus, significa que um dia, nos braços de Deus, nós choraremos de emoção, vendo a cidade dos homens definitivamente, a cidade de Deus definitivamente restaurada, e a cidade dos homens definitivamente destruída. E aí não haverá mais choro, e aí não haverá mais morte, aí não haverá mais perseguição, aí a cultura não será mais preocupante. Gente, vocês já pararam para pensar nisso? Como será bom viver numa nova terra, onde a gente vai poder construir expressões culturais que não estarão encharcadas de pecado, onde a gente vai poder cantar sem medo de cantar mentiras, onde a gente vai poder se alegrar sem medo de que o excesso nos leve para o pecado. Já imaginaram como será viver num lugar onde nós poderemos trabalhar e o nosso trabalho terá um pagamento justo? Como será bom viver num lugar onde os relacionamentos eles serão absolutamente perfeitos, as conexões serão inquebráveis? Como será bom quando nós estivermos livres da cidade dos homens, que é esta marca impregnada nas cidades onde vivemos, e até na nossa própria vida, de um modelo de vida que é contrário ao próprio Deus. Mas este anjo proclamou, João registrou, e nós somos encorajados pela palavra de João: a cidade dos homens será destruída. Regozijem-se, ó céus, regozijem-se, povo do Senhor, se regozijem, porque a vitória é nossa, ela é certa. Persevere, continue firme, saia da cidade dos homens, permaneça na cidade de Deus, busque os princípios do reino de Deus, e de forma corajosa e confiante e dependente do poder de Deus, siga em frente, porque o nosso Deus é a certeza, é a âncora da nossa vitória. Apocalipse foi escrito para isso, para que quando a gente estivesse cansado, esmorecido, desanimado, a gente olhasse para esse texto e lembrasse: Babilônia cairá. Aliás, João diz, ela cairá de uma forma tão certa, que João já usa um termo no passado, dizendo: caiu. E a gente pode dizer, a cidade dos homens caiu, porque ainda que existam anos pela frente, nós não sabemos, ou talvez até séculos, a palavra do Senhor é fiel, e ela se cumprirá, e eu não preciso ter dúvida sobre isso. Essa cidade cairá. Para você que é cristão, isso é encorajamento, para que você continue firme nesse caminho, e busque ser cada vez mais parecido com Cristo, com o cidadão do céu. Se você não é cristão e está ouvindo esta mensagem, para você isso é um grande alerta. Cuidado com a sua cidadania. A qual cidade você tem pertencido? Qual cidade você ama? Sob qual princípio você tem andado? Ainda há tempo. Enquanto essa cidade ainda não caiu na história, ainda dá tempo de você render a sua vida a Jesus e se tornar um cidadão dos céus. Você não pode merecer isso, nenhum de nós pode, mas Cristo graciosamente convida você que está cansado e sobrecarregado da cidade dos homens, você que está cansado e sobrecarregado da maldade desse mundo, você que está cansado e sobrecarregado de tudo que está errado nessa terra. Deus te convida a fazer parte da cidade dele, da cidade de Deus. Renda-se ao Senhor Jesus, confie nele, creia no amor de Deus por você, e você pode desfrutar dessa cidadania celeste. Enquanto andamos aqui, ainda somos peregrinos na cidade dos homens, mas a nossa pátria celeste, ela nos está garantida pela palavra de Deus, e nada pode frustrar as promessas do Todo-Poderoso Deus. Então, busque uma cidadania diferente hoje, porque hoje você ainda pode encontrar, porque o Senhor disse: buscai ao Senhor enquanto Ele está perto, invocai-o enquanto Ele está próximo. Se arrependa dos seus pecados, e Ele, graciosa e misericordiosamente, te receberá como um filho dEle, na família dEle, te dando essa nacionalidade santa na cidade de Deus. Vamos encerrar cantando um cântico ao Senhor, esta canção que fala que ainda que a figueira não floresça e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei. Por quê? Porque esta voz de proclamação me diz:
exultai sobre ela, ó céus, vós, santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a nossa causa. Os homens não darão a última palavra será dada por Deus. Ó Senhor, obrigado, ó Pai, pela Tua palavra, a Tua palavra que nos garante, ó Deus, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. A cidade dos homens não resistirá à cidade de Deus. Ó Deus, obrigado, ó Pai, porque a Tua palavra nos garante, ó Deus, que ainda que haja durante uma noite longa e difícil, muito choro, e muita aflição, e muita escassez, como o Teu povo já enfrentou ao longo da história, não poucas vezes, mas muitas vezes, e ainda está enfrentando nesses dias, mas, ó Deus, nós sabemos que chegará o dia em que nos alegraremos, ó Pai, de ver cumpridas as Tuas promessas. Hoje, ó Deus, o nosso coração se satisfaz na palavra do Senhor, na certeza, ó Deus, de que o Senhor tem o governo soberano sobre a história, que tudo que acontece, que tudo que existe, que tudo que se passa no meio dos homens, ó Deus, está absolutamente governado e conduzido pelo Senhor. E o Senhor, ó Deus, há de trazer o justo juízo sobre todos aqueles que se levantaram contra tudo aquilo que se levanta e tudo aquilo que existe em nome de Cristo Jesus. A igreja do Senhor, as famílias dos Teus povos, as missões, a proclamação do Evangelho. Ó Deus, nós sabemos, ó Pai, que ainda que os homens se levantem contra o Senhor, nada, absolutamente nada, pode deter a Tua poderosa mão. Por isso, ó Deus, eu Te peço nessa noite, encoraja-nos, ó Pai, dá-nos força, dá-nos ânimo para pregar o Evangelho, para anunciar Jesus, que de fato é a única e verdadeira vacina para o homem, porque, ó Deus, não há nenhum outro meio para que o homem possa ser salvo do juízo vindouro, se não for por meio de Cristo Jesus. Os homens se preocupam com as doenças da carne, com as doenças do corpo, com as doenças que atingem os seus pulmões, o seu sistema respiratório, mas não, ó Deus, se percebem que a pior de todas as doenças é o pecado, e essa doença nos leva à morte, e somente mediante a vacina que é Cristo Jesus, aquele que morreu por causa dos nossos pecados, que, ó Deus, venceu a morte, ressuscitou e nos dá a esperança. Somente por meio dele nós podemos, ó Deus, ter a certeza de que um dia habitaremos na cidade do Senhor, e essa cidade existirá pelos séculos dos séculos, em perfeita paz, em perfeita justiça, onde reinará o amor, onde reinará, ó Deus, o respeito, onde reinará a santidade, a majestade do Senhor será contemplada pelos homens. Não haverá morte, não haverá choro, não haverá dor, não haverá pranto, não haverá, ó Deus, tristezas nesse lugar, mas somente a plena e perfeita alegria. Ó Deus, nós sabemos que por meio de Cristo Jesus nós podemos ir para lá. Portanto, ó Deus, não permita que a sedução da terrível cidade dos homens, da Babilônia e as suas luxúrias, não permita que essa sedução nos roube essa esperança, tire o nosso foco. Oh Deus, não permita que a violência da cidade dos homens contra a cidade do Senhor tire de nós a alegria e a disposição de louvar ao Senhor e de confiar nas Tuas promessas, de ter a certeza que o sol da justiça brilhará, que esta noite passará, e ó Deus, quando o Senhor trouxer sobre nós o Teu reino, a Tua glória, de forma plena, perfeita, fazendo novo céu e nova terra, esta cidade dos homens desaparecerá, e somente a cidade do Senhor existirá por toda a eternidade. Assim, ó Deus, nós Te pedimos, então, ó Pai, encoraja, anima, fortalece, desperta o coração nosso, da nossa igreja, do nosso povo, do povo do Senhor sobre essa terra, porque somos, ó Deus, herdeiros de uma nação santa, somos parte de um povo escolhido, ó Deus, e somos, ó Pai, cidadãos, não desta terra tumultuada, destruída, destroçada pelo pecado, mas somos cidadãos de uma pátria nova, de uma pátria celeste, de uma pátria eterna, de uma pátria onde reina o amor, onde reina o Teu Filho Jesus,
onde o trono de glória se estabelecerá entre os homens, e nós teremos, ó Deus, o privilégio de vivermos na face do Senhor. Ó Deus, aleluia por essa esperança. Que nesta semana, ó Deus, o Senhor encha cada coração, cada família de ânimo. Nos ajude, ó Deus, não a olhar para a política dos homens, mas nos ajude a olhar para a segurança que temos no trono do Senhor, para a segurança que temos nas mãos de Cristo Jesus. Nos ajude a olhar para frente com confiança, com alegria. Nos ajude, ó Deus, a passarmos por uma purificação, uma transformação de mente e de coração. Tira, ó Deus, a cidade dos homens de dentro do nosso coração, de dentro da nossa mente, que nós, ó Deus, que nós rejeitemos e odiemos tudo aquilo, ó Pai, que é contrário à Tua palavra, e que nós nos dediquemos e busquemos ser cheios, ó Deus, do Teu Espírito, da palavra do Senhor, da cultura do céu e não da cultura dessa terra, dos negócios, ó Deus, do Senhor, que são, ó Deus, negócios de justiça, de santidade e de paz, e não, ó Deus, dos negócios dos homens, que são cheios de ganância, de inveja e de corrupção. Ajuda-nos, ó Deus, a trabalharmos e a sabermos, ó Pai, que o Senhor é quem nos sustentará em cada momento da nossa vida, em cada momento do nosso dia. É do Senhor que vem a sustentação para a nossa alma, e que assim, ó Deus, ainda que aqui, nesses dias, a figueira não floresça, que todavia nós nos alegremos sempre, sempre e sempre no Senhor, que nos fez a promessa, e no Teu Filho Jesus, que faz cumprir tudo aquilo que o Senhor decretou. No nome do Teu Filho nós oramos, e no nome do Teu Filho, ó Deus, nós declaramos humildemente do Senhor, diante do Senhor, a nossa dependência de Ti, ó Deus. Nos sustente e nos fortaleça como cidade de Deus nesse mundo dos homens. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém.